A paz, meus amados. Tranquilos? Você que estava desligado o microfone. Queridos, é inevitável, não tem como a gente não dizer que Deus não está aqui conosco, né? Deus, Ele sempre fala conosco, sempre está pronto para falar conosco, mas nós temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Deus, Ele fala da forma que Ele entende, da forma que Ele quer. Nós, como humanos, seres humanos que somos filhos dele, devemos estar atentos. Deus, desde o princípio, falou conosco aqui nesse culto. Eu estava lá na salinha orando, eu ouvi o pastor Paulo ministrar a palavra, o louvor, ali ensaiando, que ele faz uma parte de ensaio. Deus já estava falando conosco. Então, meu querido irmão, eu peço para você que você seja sensível à voz de Deus, que você abra o teu coração. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que Deus tem falado demais conosco. Nós temos muita palavra, nós temos na mídia, nós temos no rádio, nós temos através da internet, nós temos através da palavra. Deus está falando cada vez mais conosco. E nesse local em especial, queridos, não porque estamos aqui, porque somos melhores que alguém, alguma coisa, não. Porque Ele decidiu se manifestar, Ele decidiu falar conosco. Então eu te peço humildemente, querido, abra o teu coração. Talvez o que você vai ouvir não seja aquilo que você queria ouvir. Aleluia. Mas geralmente é assim conosco, pois a sua própria palavra diz que os meus caminhos não são os nossos caminhos. Por quê? Porque os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são a mesma coisa. Queridos, quantas vezes na vida nós, eu em particular, agi e pensei da forma, com a minha razão, e vi que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha. E você também aqui nessa noite. Quantos de nós estamos aqui nessa noite, pensamos e planejamos e arquitetamos, como o pastor Paulo fala, muitas coisas. Mas quantas dessas coisas, quantos desses projetos que vocês fazem, o Senhor está em prioridade? O Senhor está em primeiro lugar. Pois a palavra de Deus diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, nós temos, eu estou aqui diante de vocês, mas eu estou aqui tremendo, estou assim, meio que em pânico, não estou, mas eu estou assim com o temor de Deus grande, queridos, porque eu sei que eu estou falando com filhos de Deus, eu sei que eu estou falando com a noiva, e nos últimos dias nós temos orado aqui incessantemente na igreja, e o Senhor tem colocado no meu coração, sem falar assim: filho, você tem que falar as coisas independentemente de qualquer circunstância, você tem que falar aquilo que eu coloco no teu coração, na tua boca, você tem que falar, quer seja bom, quer seja mal, queridos, porque essa responsabilidade, aleluia, a gente está trazendo com a gente. Então, meu amado, eu peço para você assim, humildemente, de coração mesmo. Eu sei que aqui tem pessoas que conhecem a Bíblia por demais, eu sei que tem pessoas que já ouviram esse texto que eu falei por demais, mas não interessa, meu amado. O conhecimento propriamente dito não leva ninguém a lugar nenhum. O que vai fazer a diferença na nossa vida é a aplicação. E nosso tema de quarta-feira fala justamente sobre fé. Se tiveres fé, pastor Fred, se tiveres fé. Amado, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Deixa eu ver aqui, tem outras marcações aqui. No livro de Marcos, no capítulo de número 7, você que tem sua Bíblia na mão ali. Marcos 7, capítulo de número 7 e versículo de número 24. Marcos 7, capítulo 7, versículo de número 24. Amém, queridos? Já viram que é uma passagem bem conhecida da igreja, né? A mulher cananeia, numa tradução, outro texto vai dizer que é a mulher sírio-fenícia, né? Levantando-se dali, foi para os territórios de Sidom, de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ela disse, ele lhe disse-lhe, por esta palavra vai, e o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio tinha saído. Amém, queridos? Uma palavra extremamente conhecida, né? Com certeza você já deve ter ouvido muito falar dessa palavra. Eu estava extremamente preocupado no que trazer para vocês nessa noite, queridos. Eu estava olhando, revisando, vendo um monte de palavra e nada daquilo, nada encaixava. Eu estava extremamente preocupado, como estou preocupado ainda. E quando eu li esse texto aqui, quando fala de mulher cananeia, para a gente ser mais prático, mais direto e objetivo, e ao centro da coisa, toda vez que a Bíblia vai falar de mulher, muitas das vezes vai se referir sobre a igreja. E quem é a igreja de hoje? Nós somos a igreja. Nós somos o templo, nós somos a morada, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, e por aí vai. Nós somos a igreja. E essa mulher, ela faz uma coisa que particularmente talvez para você não seja, para você seja fácil, mas para mim é uma das coisas mais difíceis que tem para o homem e para a mulher. Ela se humilha diante de Jesus. Queridos, você imagina você chegar para uma pessoa, com certeza você já passou por essa experiência, e você pedir algo para essa pessoa, e essa pessoa, pastora, chegar e dizer assim, olha, querido, o que eu tenho sim, tenho para dar, tenho para vender, mas eu não posso dar, porque não é lícito, porque o que eu tenho não é para ti, é para outros. Essa mulher, ela não era da nação de Israel, ela era de outro país, de outra nação. E Jesus, a gente sabe que veio para os judeus, né? A própria Bíblia diz que veio para os seus, e os seus não receberam, né? Então, essa mulher, mas quando Jesus fala ali, daquela forma ali, olha, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Se fosse eu, meu amado, ou se fosse você, pedindo ajuda para alguém, pedindo algo para alguém, a pessoa falasse assim para ti, você ia virar as costas, você ia dizer, não quero mais nem conversa, não quero mais nem papo, não quero mais nem... Você talvez nem falaria nada. No meu caso, como eu me conheço, eu não falaria nada, né? Mas essa mulher, querido, fez uma coisa que eu preciso aprender mais e mais. Ela se submeteu na beatou. Ela se colocou na vontade, ela se colocou debaixo da autoridade, ela reconheceu Jesus. Embora muitos que viram os milagres, que viram Jesus curando, multiplicando pão e fazendo coisas, não reconheceram. A mesma coisa que a mulher samaritana fez com o tempo, com o diálogo de Jesus, essa mulher fez. Ela reconhece. E querida, ela não larga de Jesus. Ela começa a dialogar com Jesus e Jesus começa a afrontar ela. Porque Jesus, ele não está ofendendo de forma e maneira alguma. Porque Jesus é cavalheiro, assim como o Espírito Santo. Ele não nos obriga a nada, ele não nos força a nada. Nós viemos aqui nessa noite por livre e espontânea vontade, sim ou não? Sim, querido. Aleluia. E Jesus da mesma forma. Jesus estava confrontando aquela mulher. Para quê? Para ver a atitude daquela mulher. E quantas vezes aqui, só aqui para nós, quantas vezes no dia a dia, Jesus não nos confronta? Sim ou não? Todos os dias, toda hora, todo instante, querido. É só nós, e principalmente nós que conhecemos um pouquinho da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas tem coisas que é maravilhosa na Bíblia, querido. Tem coisas que a gente lê, a gente se maravilha. Josué 1, a gente se maravilha que Deus é conosco. Isaías 43, Jeremias 33. E desde quando a gente lê esses textos, a gente fica encantado e maravilhado, fica, que maravilha. Mas quando a gente vai para outras partes da Bíblia, como esse texto, e alguns textos que falam de perdão, que falam de submissão, que falam de se colocar debaixo da autoridade de alguém, aí a gente diz, não, mas isso aí é para mim, isso aí não fala comigo, essa palavra não é para mim. E essa mulher, queridos, essa mulher que praticamente, eu estou dizendo aqui para vocês que a igreja, ela toma uma atitude de humilhação, queridos. Ela é afrontada, ela ouve aquela palavra e ela não retrocede. Pelo contrário,
ela se aproxima mais. E ela não só se aproxima, pastor Fred, ela faz uma coisa, querido, que é mais difícil ainda. Ela se baixa diante de Jesus, ela se prostra diante de Jesus e reconhece o seu senhorio, querido. Aleluia. E nós estamos aqui nessa noite falando do quê? De fé. Queridos, se você já observou uma coisa, eu estava pensando, e é uma verdade que nós vemos hoje. Quantas pessoas já não foram curadas? Quantas pessoas? Pessoas que nem vêm aqui, pessoas que nem participam do meio evangélico. Semana passada, a doutora Flávia, é isso? A doutora Flávia veio aqui com muita ousadia e deu um testemunho. Porque ela ouviu a voz de Deus, entendo eu, ela ouviu a voz de Deus, ela só não ouviu como ela foi atrás. Quantas pessoas que não alcançam, eu fico maravilhado por isso, quantas pessoas não alcançam coisas aos nossos olhos imaginários? Quantas pessoas não vivem milagre hoje em dia, Deus? Quantas pessoas estão sendo curadas? Quantas pessoas estão mudando de vida? Por que isso acontece? Por que acontece com todo mundo e não acontece comigo? Nós não nos perguntamos muitas vezes assim, sim ou não, igreja? Sim, querido, eu me pergunto sempre isso aí. Há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, eu não sou irmão de nada, mas os irmãos que estão aqui, a maioria do que estão aqui sabe o que aconteceu comigo. Nós estávamos no retiro e um beliche caiu sobre a perna do meu filho, do Nicolas, ali de 13 anos. E é engraçado que quando as coisas acontecem conosco, é muito interessante. Não sei se o pastor Fred e os demais pastores é assim, parece que é mais difícil. Quando é para me orar pelos outros, é a coisa mais fácil que tem. Mas quando é para me orar pela minha família, por uma circunstância difícil, eu me travo, eu me paro, eu fico perplexo. E ali aconteceu aquele acidente, queridos, e a gente de imediato levou ali para Balneário Camboriú, no hospital. Nem entrei, quem entrou foi a minha esposa. E ali o médico, muito claro, porque a profissão dele dessa forma agiu, disse, olha, está com tumor na perna, assim, coisa e tal. E eu fiquei assim, meio que delirando, né? Meu Deus, não pode, eu vim aqui por retiro, adorar o Senhor, vim aqui, estou fazendo a tua vontade, aquela coisa toda que a gente sempre fala, né? Não pode, isso não está certo, Senhor. E fiquei paralisado. Voltamos para casa com o intuito de na segunda-feira já fazer os exames, fazer tudo que tinha que ser feito. Mas nesse meio tempo veio o pastor Fred lá, disse, não, isso não é verdade. Aleluia, ele começou a colocar as mãos sobre a perna do Nicolas e começou a orar. E eu não falava nada deles. Parece que eu fiquei travado. É assim, quando é que os outros parece que é mais fácil. Quando é que a gente, eu, por exemplo, sou assim, talvez uma coisa que eu escrevi na minha vida. E o pastor Fred disse, não, isso não é realidade, isso não é, Pablo, não é assim, que coisa e tal. E eu ouvi, eu orava. Aí daqui a pouco veio o Edson, veio o Ricardo, sucessivamente veio todos que estavam ali. Veio o Júnior, todos oraram, intercederam, e eu caladão, quietão, e crendo, mas não falando nada. Aí na segunda-feira fomos lá, fizemos já os exames ali. Médico super inteligente, ele já não tirou o raio-x, já tirou das duas, e constatou que estava nas duas pernas. Aí esse meio tempo a gente vinha aqui em cima pregar, falar do amor de Deus, que Deus cura, que Deus batiza, que Deus é e coisa e tal, e meu filho naquela situação. Né? Aí fomos fazendo tudo, e os irmãos dando ali um respaldo para a gente, orando. Foi bacana, porque teve várias pessoas que ligaram para a gente, olha como é que está aqui. O irmão estava mais preocupado do que eu mesmo, propriamente dito, até fiquei preocupado. Os irmãos preocupados, a coisa acontecendo. E no último dia, queridos, Deus ele foi abrindo os caminhos, Deus foi fazendo as coisas. No último dia, o Edson, na quarta-feira passada, ele esteve aqui, ele pregou sobre o quê? A mulher do fruto de sangue. Eu estava ali sentado na frente. Eu amo essa passagem, porque o Edson de sangue me chamou muita atenção, porque ela tinha tudo para ela estar ali, excluída da sociedade, tudo, ela não podia estar ali de forma alguma. Mas ela determinou, ela disse assim no coração dela, Senhor, então somente tocar. E quando Edson falava essa palavra aqui, eu estava ali quieto, queridos. Eu dizia, Deus, eu quero te tocar. Eu quero te tocar, Senhor, porque o Senhor já curou minha esposa, o Senhor já me curou, o Senhor já deu meu filho, Deus, meus filhos, o Senhor já fez milagres, eu sou prova viva disso, Pai. Mas eu quero te tocar mais uma vez, Pai. Eu não quero acreditar nesse câncer, eu não quero acreditar em tumor, Senhor. Eu sei que Tu és o médico dos médicos por excelência. Eu sei que a Tua palavra diz que operando, Senhor,
Ninguém pode impedir, Senhor. Eu sei disso, Pai. Eu sei, não por teoria, não por ouvir falar, mas por viver isso, Deus. E eu comecei ali, quietos, naquela palavra, naquela forma simples dele pregar, mas eu estava tomando para mim. Eu comecei a dizer: Deus, eu quero viver mais um milagre na minha vida, Pai. Aleluia. Porque sabe o que acabou comigo, igreja? O que acabou comigo foi porque uma semana antes eu estava conversando com o Nicolas, e o Nicolas tem um sonho de jogar futebol. E aí ele sempre me cobrando: pai, eu quero que o senhor me coloque no treino, eu quero que o senhor me coloque no treino, eu quero. Eu disse: filho, semana que vem eu vou tirar um dia para arrumar um treino para ti, filho. E isso foi na sexta-feira, na quinta-feira, amados. Chegou no sábado, aconteceu aquilo. Amados, eu nunca chorei tanto na minha vida, não na frente deles, mas comigo mesmo. Deus. Aí o Senhor falou para mim assim: ó, ei, os meus planos não são os teus planos. O Júnior falou isso lá dentro do Nicolas. Ele sempre: tu pode sonhar muito, tu pode ter muito desejo, mas o que Deus tem para ti, Nicolas? Amados, aí fizemos ali um exame. A gente tem que ser bem claro e direto aqui. Fizemos ali um exame, queridos. Deus foi tão bom, que as coisas foram se abrindo de uma forma assim tremenda, assim, do começo ao fim. Fiz o exame, aí o médico, a minha esposa entrou lá e disse: não, querido, isso é somente uma lesão que ele tem. É só uma lesão, fica tranquila, mãe, fica tranquila, pai. Aleluia. Faz de vez em quando aí um raio-x, só para, né, humanamente falando, só para a gente ver. Amados, queridos, às vezes eu fico me perguntando: Deus, por que o Senhor faz essas coisas com a gente? Por que o Senhor faz eu passar por essas coisas, Senhor? Eu gostaria tanto de falar e não vivenciar essas coisas, mas, querido, conosco é no dia a dia. O Senhor nos chama para não só para ouvir Ele, mas para andar com Ele, para caminhar com Ele, para ter experiência, queridos. E muitas das vezes as experiências, essas coisas vêm na nossa vida para abalar com a nossa fé realmente. Eu quero ver se o Paulo tem fé realmente. Eu quero ver se a fé dele é uma fé viva ou só uma fé de teoria. E para facilitar, você já levei a minha filha com a perna quebrada para o lado lá, né? Segunda-feira cheguei em casa, a filhota com a perna quebrada. Ficamos no hospital das 10, né, minha esposa? 10 até as 3 horas da manhã. No outro dia, 8 horas da manhã, até as 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E eu novamente me perguntando: Senhor, o que eu estou fazendo aqui agora? Qual é o propósito? Mas encontrei pessoas maravilhosas falando de Jesus lá nos orações. No final, o pessoal pensou que ele estava fazendo uma festa, né? E a gente sabe o que eu entendo, queridos? Nisso tudo eu falei com o irmão: sabe o que Deus está fazendo conosco? Talvez você não percebeu ainda, mas eu tenho percebido. Essas situações que acontecem com cada um de nós, sabe o que é? Na segunda-feira, uma irmã falou para nós: é para nós nos unirmos cada vez mais. É para nós nos aproximarmos cada vez mais um do outro, queridos. É para nós nos amarmos cada vez mais. Porque o verdadeiro amigo, sabe onde é que você conhece? Na adversidade. O verdadeiro amigo que você conhece é na adversidade, queridos. É no momento mais difícil. Você passar a mão no telefone, ligar para o camarada: ei, já estou chegando aí, vamos lá. Esse é o verdadeiro amigo, queridos. E nós estamos aqui na casa do Senhor, cheios de amigos. Nós somos verdadeiramente, eu estou entendendo, estou vendo que nós verdadeiramente somos a família, que verdadeiramente nós somos irmãos em Cristo Jesus. Às vezes eu penso que estou sozinho. Eu estava no hospital e a minha esposa disse: passa a mão no telefone e liga para o pastor Fred. Eu não vou ligar para ele, eu vou me super preocupado, eu vou ligar para ele, sempre viajando, sempre fazendo um monte de coisa. Passa a mão no telefone e liga para o pastor Fred. Não, eu não vou ligar para ele, deixa, né? Aí lá pelas tantas eu liguei para ele. Ele estava com a mulher que morreu. E eu estou em balneário, tal. Beleza, mano, só olha pela minha família aí que o negócio está pegando fogo. E ele leva a perna quebrada. Aí quando eu abri o olho, já estava o Nelsinho lá, e a sua futura noiva lá, que é o anjo de Deus. Eu pude ver, rapaz, se fosse presenteado realmente, olha, glória a Deus, aleluia pela tua vida, porque ali nós podemos ver uma grande mulher de Deus,
que ela foi um anjo ali, que ela tomou uma pressão tão grande nos médicos ali, que ela estava policiando os médicos, queria saber onde estava o médico, o que o médico estava fazendo. Enquanto o médico entrou na sala, ela não se retirou dali, queridos. Então eu vi a grandeza em todos os aspectos, todos os sentidos, queridos. Mas voltando para a palavra de Deus, queridos. Aleluia. Esta mulher, esta igreja, ela se humilhou. E o que está faltando para mim? E o que está faltando para nós nesses últimos dias, queridos? Nos colocar na vontade de Deus. Todos nós que estamos aqui sabemos qual é a vontade de Deus. E sabemos que, como o pastor Fred, todos os homens de Deus têm pregado a palavra de Deus, que ela é pura, que ela é perfeita e que ela é agradável. Mas a vontade de Deus eu jamais vou conseguir fazer se eu colocar a minha razão na frente. Se eu colocar o meu eu na frente, o que eu penso, o que eu acho. Eu penso que é dessa maneira, eu penso dessa forma, querido. Mas eu nunca vou conseguir prosseguir, eu nunca vou conseguir atingir o alvo que é Jesus Cristo, eu nunca vou perseverar. Porque quando eu começo a dizer assim, mas eu acho que dessa maneira, eu penso dessa forma, não, a mulher não devia se humilhar, não, a mulher de fluxo não devia tocar as ordens de Jesus, eu acho que. Aí eu estou dizendo com a minha boca que eu não tenho fé, porque a minha fé não é baseada naquilo que as pessoas falam, e sim o que a palavra fala, sim ou não, igreja? A minha fé não está pautada em teoria, ela não está pautada no que o homem fala, no conhecimento que as pessoas falam. A minha fé tem que estar pautada na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala assim, então eu vou fazer assim. E nós temos que estar sensível, querido. Deus tem falado constantemente aqui conosco. Deus tem falado sucessivamente aqui conosco. Deus tem frequentemente falado aqui conosco. E eu não posso jamais, sair daqui de dentro e dizer assim, olha, Deus não falou comigo. Eu estaria sendo, com todo respeito, igreja, sendo hipócrita, porque Deus fala conosco. Nem é aqui dentro, já começa dentro de casa, já começa dentro da empresa. É toda hora, todo instante, queridos. E Deus tem falado sucessivamente para nós, igreja do Senhor, que nós devemos, queridos, nos humilhar, que nós devemos reconhecer, querido, as autoridades, aleluia, constituídas sobre as nossas vidas, todas elas, é bíblico. Aleluia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Hoje eu estava conversando com um irmão, uma pessoa ali, e nós falamos justamente sobre a autoridade. Eu até queria falar e ministrar sobre a autoridade, mas o Senhor me levou para um lugar. Eu disse, querido, foi a primeira coisa que eu entendi na minha vida, é a autoridade. Eu nem precisei ler muita Bíblia. A autoridade. Quem é a autoridade maior na tua vida hoje, irmão? Teu esposo? Tua esposa? Teu patrão? Sei lá, são tantas autoridades. A tua vontade? A nossa autoridade maior, querido. Primeiramente Deus, Sua palavra, querido. Aleluia. As coisas só acontecem para nós, para mim, algumas vezes é porque talvez eu conheço e algumas vezes eu não consigo praticar 100%. Mas eu falo de mim porque eu não gosto de falar dos outros, né? Eu estou me esforçando, queridos. Eu estou me esforçando, pastor Fred, cada dia mais a viver esse evangelho. É um evangelho de confronto? É um evangelho de confronto. É um evangelho difícil? É um evangelho difícil, queridos. Todo aquele que serve, que conhece a palavra de Deus e diz que é fácil servir o Senhor é porque não conhece, queridos. Porque é difícil você amar uma pessoa que não te ama. É difícil você fazer o bem para aquela pessoa que só faz o mal para ti. É difícil, querido. E a Bíblia fala sobre isso também. É difícil você amar uma pessoa que nunca te amou, que fez um monte de coisa para ti. É difícil, queridos. Muitas coisas é difícil. Mas se nós, aleluia, se nós que estamos aqui, queridos, como igreja do Senhor, reconhecer a palavra de Deus como autoridade máxima, e não só reconhecer, mas deixar com que ela venha se assentar no nosso coração, queridos, aí esse lugar vai ser pequeno. Aleluia. Porque na quinta-feira nós temos estudo bíblico aqui, não vou fazer propaganda, mas é uma verdade. A primeira coisa que eu aprendi na minha vida também, só pode se dar o quê? O que se tem. Como é que eu vou levar alguém para Jesus se nem eu sou nem eu sou dele? Como é que eu vou falar de fé se eu estou enfermo? Como é que eu... Queridos, isso não existe, não funciona. Até eu acho que a pastora, acho que a nossa missionária que teve domingo aqui falou justamente sobre isso.
E o pastor Fred falou esse dia de Paulo, que interessante, é legal que a gente nem quer menos ministrar mesmo, porque é bom que venha de fora, que fale aquilo que a gente está constantemente falando, porque o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, não vai mudar. Eu poderia pegar o texto aqui, falar coisas lindas, maravilhosas para vocês e deixar vocês maravilhados. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, é incondicional e coisa e tal. Mas e aí, meus amados? E aí a verdade de Deus, e a vontade de Deus, e a palavra de Deus, e o sacrifício de Jesus, e a cruz que eu tenho que tomar sobre mim, e a renúncia que tem que ter sobre a minha vida. Aleluia, queridos. Só que algumas coisas a gente vai aprendendo, algumas coisas a gente conhece e vê, algumas coisas nós temos convicção, querido. E uma delas é, se nós que cristãos nos colocarmos debaixo das potentes mãos de Deus, independentemente do que você está vivendo, independentemente do que você passou, independentemente do que você até hoje ouviu, queridos, eu tenho certeza absoluta, querido, que a tua vida vai mudar 100%, da água para o vinho. Paulo, vou ficar milionário? Não é isso que eu estou falando. Paulo, eu vou ter uma casa, um sonata, um Hyundai. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Estou falando daqui de dentro. Conheço muitas pessoas, você deve conhecer muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas pouca alegria. Mas conheço algumas pessoas em particular, também não vou excluir aqueles que têm dinheiro, mas também conheço pessoas que têm muito dinheiro, tem Jesus, tem muita felicidade também. Não vamos excluir, não é isso também. Mas também conheço algumas pessoas que também não têm muito, mas o pouco que têm, são extremamente felizes, são extremamente alegres. São pessoas que eu fico maravilhado de sentar e conversar com elas. São pessoas que é gostoso a gente dialogar com eles, porque só traz fé, só traz esperança, só traz alegria. E a gente sabe que a vida deles não é tão fácil. E aí eu começo a entender que o Evangelho de Deus é loucura para quem? Para os que perecem, para aqueles que estão de fora, não vão compreender, nunca vão entender. Só se entende quem está dentro, querido. E só pode trazer para dentro quem está dentro. Quem está fora não pode trazer a pessoa que está fora para dentro. Amém? Aleluia. Nós só vamos influenciar, querido, daquilo que nós somos influenciados. O poder da palavra não está meramente no conhecimento, e sim na aplicação. Aleluia. Os grandes religiosos da época, queridos, ficavam perplexos e não entendiam o que acontecia no meio do povo. Jesus veio para confundir tudo ali, toda a religião, todo o processo ali, porque ele curava no sábado, os caras ficavam indignados. A mulher do fluxo de sangue, outras pessoas mais, ele fazia, esse cara preocupado. E hoje não é diferente, querido. Aleluia. A nossa Bíblia, a tua Bíblia, tem que dizer que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Se alguém ser curado hoje aqui por uma palavra, eu não vou ficar perplexo, porque eu já fui, aconteceu isso comigo já várias vezes, e acontece frequentemente aqui conosco. A forma, o jeito, o método é dele, querido. Nós que estamos aqui, nós não queremos de maneira e forma alguma impedir, parar, impor, colocar barreira, colocar estereótipo, colocar empecilho. Não! Nós desejamos, como homens e mulheres de Deus, que você venha ser tocado, que você venha ser influenciado, que você venha ser chacoalhado, que você venha ser mexido por dentro, querido. Porque a fé, aleluia, ela vem promover sim, mas a fé ela inicia-se aqui dentro de nós, querido. Aleluia. Eu estou vendo uma irmã aqui nessa noite, aleluia, que por várias vezes, quando ela saía do culto, eu conversava rapidamente com ela, e ela dizia, poxa, eu queria tanto ver meu parente aqui, eu vou dizer o nome, vai ficar muito claro, meu parente aqui, mas ela dizia assim, eu ainda queria ver, não, mas eu já estou vendo ele aqui. Aí daqui a pouco o seu parente estava ali, mas ela dizia, então eu queria ver meu outro parente aqui, mas ela já se corrigia, disse, não, mas eu já estou vendo meu outro parente aqui. Esse tempo atrás, o Michael se tornou papai do Daniel, e um dia nós viajando e falando sobre fé. O Michael é um grande pensador, quem não sabe, eu gosto de dialogar com ele, nós conversando. O Michael tem esse jeito brincalhão, mas quando conversa com ele na seriedade, te arrepia. E nós conversando sobre fé, e ele dando entendimento dele de fé e eu dando entendimento. Aí eu falei, Michael, sabe o que é fé? Trazendo para os nossos dias atuais, fé é o que estás fazendo com o nascimento do filho. Lá na barriguinha da tua esposa lá, tal, você nem viu, só ouviu, ele não viu, mas ele ouviu dizer que a sua esposa estava grávida. O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer a casa,
Ele começou a preparar a casa, ele começou a pintar a casa, ele começou a comprar os móveis para casa, ele começou a comprar a roupinha para a criança, ele começou a comprar a cobertinha. E eu, assim, nós de fora olhando e assim, poxa, isso é fé, querido. Ele não precisou pegar o Daniel na mão, ele não precisou ouvir o Daniel chorar, ele não precisou nada disso, querido. Ele só ouviu dizer que a esposa dele estava grávida, foi suficiente para ele mover céus e terra. Trabalhou sexta-feira, trabalhava, ele chegava lá, tem que levar uma cozinha para ti, desculpa para meu irmão, tem para ti. Mas trabalhava incessantemente, chegava lá e estava fazendo uma coisa, pintando. Um dia de noite eu cheguei, o camarada estava pintando uma vista, que é o cara que é funcionista, que esse não está também. Estava pintando uma vista que estava falhada ali, eu digo, meu Deus, cara, esse camarada é um cara de fé. Fé é isso, querido. Fé é isso. É você não ver. Você não precisa ver. Nossa fé não está firmada no que a gente vê. Aleluia. Mas com os olhos da fé. É com os olhos da fé, querido. Eu não vejo, a minha família não está aqui hoje, queridos. Grande parte da minha família não está aqui. Talvez grande parte da tua família também não está aqui. Mas você tem que abrir os seus olhos em fé e ver ele já sentado aqui. E se não estiver sentado aqui, alguém, querido, vai estar sentado em outro lugar. O importante é que venha conhecer o Jesus que tu serve. O importante é que venha ter a alegria que você tem. O importante é que venha conhecer o que você já conheceu, queridos. Então isso é fé, queridos. Fé. E nós, nos últimos dias que nós estamos vendo, nós precisamos ter fé. 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 Mas não só ter a fé, mas falar de fé. Quero voltar aqui para cima. Eu estava lendo Moisés. Eu estava lendo na Bíblia, já vou fechar com o pastor Fé. Estava lendo as chamadas dos grandes homens de Deus. Eu estava lendo a vida de Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele fala muitas coisas interessantes, mas o que mais me chama a atenção é quando ele fala assim, ó, Moisés ele fica muito preocupado, porque ele entende que ele não tem condições de trazer o povo de Israel para tirar do Egito para levar para o deserto. E são 2 milhões de pessoas na época. E ele reconhece isso. Então ele começa a ficar preocupado e começa a questionar Deus. E Deus começa a dizer, peraí, meu filho, quem fez a boca do homem, coisa e tal, aquela coisa toda que você já sabe, melhor que eu. Mas chega uma parte que Deus fala assim para Moisés, isso me chama a atenção, ele fala assim, Pedro, o que tens na tua mão? Eu começo a imaginar Moisés, tem a vara. Aí eu entendi assim, eu disse, queridos, o que nós, eu perguntei para mim e pergunto para vocês bastante, o que você tem na tua mão? O que você tem dentro de ti? Aí Moisés fala que é vara. Então o que Deus fala para Moisés? Então pega essa vara e toca no chão aí, joga essa vara no chão. Isso é fé, querido. É você botar a palavra para fora. É como eu falei, muitos da nossa família não estão aqui. Agora, se você aqui, não vai acontecer, nunca vão estar aqui, aí você está botando a vara de forma contrária no chão. Agora, se você disser assim, não, eles não estão aqui, mas estarão. Olha, eu não fui curado agora ainda, mas eu vou ser curado. Olha, eu estou passando por uma dificuldade imensa, mas eu tenho certeza que o meu Redentor vive e ele vai fazer a coisa acontecer, não importa da forma, da maneira, do jeito, mas ele vai fazer. Então, queridos, hoje nós temos a vara simboliza a palavra, simboliza a autoridade, um monte de coisa. Mas nesse caso quer dizer que é a palavra, querido. Então, o que você profere tem poder. E o que você está proferindo? O que você está falando a respeito de você mesmo, das coisas que estão ao teu redor? Se você crer que as coisas não vão mudar, você vai crer e a coisa vai acontecer. Não vão mudar mesmo, querido. Mas se você crer, a semana eu falei para o irmão, se tu crê, independentemente da circunstância da ocasião, Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode, querido. Não tem para ninguém, porque a gente vive isso. Nós vivemos isso na íntegra. Nós vivemos o dia a dia isso, queridos. Nós vivemos um dia nós estamos extremamente felizes, alegres com aquilo que o Senhor tem nos dado, mas outro dia nós estamos levando a nossa filha no hospital, estamos fazendo N coisas, mas nada disso nos deixa tristes, nada disso nos deixa desconfortável, nada disso nos deixa entristecido. Pelo contrário, nós vamos até o fim. Eu quero aqui tomar o dizer do pastor Paulo, do pastor Félix, que fala assim, vamos para cima, querido. Nós temos que ir para cima. Nós, como noiva do Senhor, como igreja do Senhor, nós temos que ir para cima. Porque, como Deus falou para José, onde tu pisares a planta do vosso pé, eu faço o quê? Dou para você. Então vamos caminhar, queridos. Então vamos profetizar, mas vamos profetizar coisas boas. Vamos profetizar que as coisas vão acontecer. Vamos profetizar que a coisa vai acontecer, queridos. Vamos fazer a diferença. Aleluia. Porque se
se estivermos desanimadinhos, se as pessoas se encostarem do nosso lado e nós só falamos sobre amargura, tristeza, dor, desalento, as pessoas falam, nossa, cara, vou servir o Deus que ele serve, eu vou querer mais de meia pau. Não quero. Como a missionária falou, lá fora já tem, os caras já tem tudo, né? Às vezes mais do que a gente, mas não tem o essencial, às vezes, querido, que é a presença de Deus. E nós estamos cheios da presença de Deus. E nós estamos cheios. Mas vai chegar um momento, queridos, eu quero que você, se você puder marcar isso no teu coração, nós estamos cheios da presença de Deus. Mas vai chegar uma hora que Deus vai, não quero ser profeta do caos aqui brincando, né? Como eu falo para alguns irmãos, mas vai chegar uma hora que Deus vai começar a apertar alguém aqui, alguns aqui, vai apertar alguns aqui para quê? Para ir lá para fora. Aleluia. É lá para fora, querido. Porque a necessidade lá fora é grande. Aleluia. Nós estamos num lugar extremamente confortável, ar-condicionado, em todas as salas, toda a estrutura que nós temos, queridos. E você pensa que isso é casualidade? Se você pensa que aqui não existe um propósito Deus estabelecido nesse local, aleluia. E aqui está cheio de homem e mulher de Deus. Aqui está cheio de missionário e missionária, querido. Aqui tem um monte de homens, queridos, como Elias, que estão só sentadinho no banco, recebendo. Mas vai chegar uma hora, querido, se quem, tem que detalhe, quem pelo bem, né? Como alguns dizem que não tem na Bíblia, que vai pelo amor pela dor, né? Mas enfim, mas vai chegar uma hora, Deus vai chegar, Gilberto, com todo respeito aqui, Deus vai chegar e vai começar a cutucar o camarada. Deus vai começar a cutucar, ei, levanta, desperta, vai. Ei, levanta, desperta, vai. Ei, olha de onde é que eu tirei, olha de onde é que eu te arranquei, olha onde é que tu estavas, olha como estava a tua família, olha como tu fazia antes, hoje não faz mais, queridos. Vai chegar um tempo que o vento do Senhor, a abre a solta. Eu quero que você marque isso que eu estou falando. Vai chegar um tempo, querido, que Deus não vai mais permitir, aleluia, que você nem durma mais sem orar, aleluia, que Deus não permita mais que você durma e que você comece a clamar pelas pessoas, que você comece a sentir a dor das pessoas, queridos. Hoje eu estava conversando com o irmão, ele disse, Pablo, eu consigo sentir a dor das pessoas. Eu disse, é Deus trabalhando na tua vida, querido. Porque Deus não vai fazer, não vai mandar nós fazer nada sem antes nós não sentirmos antes disso. Então assim, meu amado, se prepara, igreja do Senhor, se prepara. Eu digo para você se preparar, queridos, porque muitos outros que a gente vê hoje aqui, nós não vamos ver mais. Nós estamos ouvindo notícia, olha, eu estou aqui na Espanha, o negócio está pegando fogo, eu estou aqui no chão batido de barro, eu estou aqui numa casinha de madeira, mas Deus está curando, Deus está batizando, Deus está revelando, Deus está falando, Deus está movendo, as pessoas estão aqui no glória a Deus, aleluia. Queridos, pode se preparar, amados, porque não pensa você que você vai ficar aqui ouvindo essas coisas gostosas, maravilhosas, se alimentando, enchendo a barriguinha, né? Pastor Fred, enchendo a barriguinha. Vai chegar uma hora, querido, que Deus vai cutucar. Aleluia. E eu quero que você entenda uma coisa, que os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos, queridos. E aí você fica projetando, eu vou ficar mais um ano aqui, eu vou ficar mais 5 anos ali. Eu vi ontem o irmão falar, ano que vem eu quero fazer academia, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu disse, eu quero me preparar e coisa e tal. Eu me falando. E muitas das vezes nós falamos assim, queridos. Mas eu quero, como diz o meu amigo Júnior, eu quero que você se alinhe a criação. Eu quero que você alinhe, que você ligue, né, Júnior? Que você ligue, que nós nos ligamos com a vontade de Deus, querido. Vamos nos ligar, vamos nos alinhar com a vontade de Deus, querido. Porque, como diz o pastor Fred, ela é perfeita, boa e agradável, querido. Desagradável se a gente for fazer sem prazer, desagradável se a gente for fazer com a nossa força. Mas se nós fizermos na direção de Deus, na força de Deus, fazer que nem Moisés, olha, Deus, eu vou, mas o Senhor ir na frente. A mesma coisa com Josué, a mesma coisa com o grande homem de Deus, é a mesma coisa conosco, querido. Se Deus for na frente, querido, vai ser tão gostoso. E o melhor de tudo é que vai ter sinal, vai ter cura, vai ter batismo, vai ter salvação, vai ter conversão, vai ter tudo, meus amados. Eu quero entregar essas palavras, porque você já viu que eu falo demais. Eu quero entregar essas palavras, colocar diante de Deus, queridos. E a palavra que eu coloco hoje para vocês, meus irmãos, é essa, Deus. Humilharmos, nos humilharmos. Não tem nada a ver com humildade, não tem nada a ver com andar com o pé descalço, de sujar essas coisas, não.
reconhecimento, nos colocar debaixo da mão de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus e provar as coisas boas de Deus. Eu posso crer que você, como chegou um dia na minha vida, que você vai só ficar ouvindo as pessoas falar para você, só ouvindo. Poxa, irmão alcançou isso, a irmã alcançou aquilo, o irmão foi curado, o pastor conseguiu isso, o fulano passou por dificuldade e tal. Eu não quero ver você. Eu quero ver que você queira viver essa realidade também, esse poder do Evangelho, essa coisa maravilhosa, essa coisa gostosa, eu falo rindo e feliz porque é gostoso servir o Senhor, é gostoso estar com o Senhor, é gostoso estar com o Senhor, é gostoso ouvir a voz de Deus, é gostoso, Deus. Eu sei que para muitos que estão aqui parece loucura, uma coisa não é louca, mas é louca mesmo, Deus. Vamos estar orando. Queria pedir para o pastor Fred, aqui, para a pastora Rosane, a pastora Daiane também, a pastora Fabiana, todos os nossos pastores que estão aqui. Vocês vão estar orando, vamos estar orando. Eu sei, queridos, eu sei que tem muitas pessoas aqui, eu sei disso. Eu não quero coagir ninguém aqui, mas quando a gente prega, quando a gente anuncia o Evangelho, a gente vai olhando rostinho por rostinho. Alguns a gente já conhece, outros a gente não conhece, mas acima de tudo, não importa o que eu acho, o que eu penso, o que eu conheço. Mas o importante é que Deus conhece. O importante é que Deus vê. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, e você não precisa dizer para nós, estão passando situações, estão passando assim. E eu vou até dizer o que essa pessoa diz também. Diz assim, ó, se Deus não falar comigo hoje, mas amado, eu quero dizer uma coisa para você, você sabe o que eu estou falando agora. Deus nunca vai falar o que você quer ouvir. Deus nunca vai falar o que eu quero ouvir. Porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele sempre vai continuar sendo Deus. Ele vai falar o que eu preciso ouvir. E se eu entender isso, querido, e se eu me submeter, Ele vai trazer a resposta, Ele vai trazer a revelação, querido. Ele vai trazer ao teu entendimento, ao teu coração, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar na tua vida, a forma que você precisa conduzir. Talvez você tenha vivido, querido, como muitas vezes eu vivi no passado, errando, caminhando, errando e batendo com a cabeça aqui, batendo com a cabeça lá, e tentando vencer as coisas com a minha razão, com a minha inteligência, com o meu intelecto, a forma de ver, queridos. Mas um dia eu, como uns que são aqui desse Deus, eu não quero mais fazer mais nada do meu jeito. Eu quero fazer do teu jeito. E hoje, eu não sou milionário, pastor Fred, eu também não sou, aleluia, mas eu sou feliz, cara. Sou muito feliz. E tenho certeza, eu tenho certeza, querido, e tem um lugarzinho preparado. Não sei se tem plaquinha, mas eu sonho que tem plaquinha lá com o meu nome. Tem uma plaquinha para cada um de nós, o nosso nome está escrito no livro da vida. E tem um lugar reservado para nós lá, para cada um de nós, querido. Cada um de nós tem um localzinho reservado. Por isso que vale a pena sofrer, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser caluniado, vale a pena tudo, querido. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Então, meu amado, você não precisa falar, porque Deus já sabe todas as coisas. Mas se você quiser uma oração, querido, se você quer ouvir algo da parte de Deus, um conselho, quem sabe, você não precisa vir aqui. Você pode procurar o pastor Fred, o pastor Paulo, o pastor Daiane, quem você desejar, querido, quem você se sentir melhor, se abra, querido. Se abra, porque os dias são curtos, são muito curtos, e nós não temos, por mais que nós pensamos que nós temos o controle da nossa vida, nós não temos o controle da nossa vida. E Deus tem mostrado esse ano para mim, querido, por mais que eu guarde os meus filhos, eu sei que para muitos eu talvez não sou o pai perfeito, mas eu me esforço da maneira que eu posso. Por mais que eu tente guardar e cuidar meus filhos, mas eu vejo que não adianta. Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar a casa, e vão vigir o sentinela, e vão vigir o sentinela, queridos. Se Deus não formar, aleluia, você pode trabalhar, você pode fazer o que quiser, meu irmão, adquirir o que eu quiser, mas se você não edificar a tua fé, se a tua vida não estiver edificada, querido,
na palavra, na vontade de Deus, na fé, não vai dar certo, não vai prosperar. Porque Jesus falou: quando aquele que ouve a minha palavra e as põe por prática, eu vou comparar o homem prudente que ficou a sua casa na rocha. Agora, em contrapartida daquele que ouve a minha palavra e as não a pratica, eu vou chamar o cara de louco, vou chamar o cara de maluco, vou chamar o cara de insensato, pois ele edificou a sua casa onde? Na areia. Aí veio chuva, veio vento, veio naquela casa,